Hoje nós vamos falar sobre o método de Neharry e vamos falar de alguns resultados antigos e também de resultados novos. Mais precisamente, nós vamos falar vamos iniciar fazendo uma descrição do que significa o método de Neharry, certo? Fazer uma descrição e essa primeira parte são os alunos que estão nos acompanhando. Depois, eu vou falar um pouco do Neharry, né? Foi quem desenvolveu, introduziu esse método. E, assim, eu gosto muito, sempre que tenho a oportunidade de falar do Neharry, eu falo assim, com muito entusiasmo, porque o Neharry tem estado presente, digamos assim, em diversos momentos do meu dia a dia, né? E eu vou tentar provar para vocês que ele é um dos amigos que eu tenho mais próximo. Vou fazer uma comparação entre o método de Neharry e o teorema do passo da montanha, que é um resultado famoso, assim como o método de Neharry. Vamos falar de alguns resultados antigos e vou falar aqui de um caso, um artigo que foi, assim, na minha opinião, completamente esquecido, mas que é muito importante. Vou falar de resultados novos de um problema em aberto. E a vida do Neharry é muito curiosa. Eu vou falar aqui para vocês que ele não se chamava Ziv Neharry, ele tinha um outro nome. E nós vamos aqui falar também por que esse cidadão mudou de nome para Ziv Neharry. Pois bem, eu começo descrevendo, né? De Banach reflexivo, Φ, eu estou aqui fixando as notações. Φ é um funcional de classe C1 e o Banach reflexivo e funcional de classe C1 estão pintados de vermelho, que é para enfatizar que eu estou num espaço de Banach reflexivo e um funcional de classe C1. A derivada de Frechet desse funcional φ é um operador que pega U e E leva num funcional linear contínuo, denotado dessa maneira aqui, filinha de U. Então, esse funcional linear contínuo está definido em E assume valores reais, e eu denoto dessa maneira aqui, o funcional linear contínuo, filinha U, aplicado em V. Pois bem, quando U é um ponto crítico não trivial desse funcional φ, então o funcional linear contínuo é o funcional linear contínuo nulo, ou seja, ele anula todos os pontos que estão em E. Isso significa, meus amigos, que se U é um ponto crítico do funcional φ, obrigatoriamente esse U está nesse conjunto aqui, porque se é ponto crítico, o filinha de U é o funcional linear contínuo, anula todo mundo, em particular o próprio U. Então, se é ponto crítico, obrigatoriamente, esse ponto crítico está nesse conjunto que eu estou denotando dessa forma. Pois bem, esse conjunto é chamado de variedade de Neharry, embora algumas vezes não seja uma variedade, mas é chamado de variedade de Neharry. No que consiste o método de Neharry? O método de Neharry, ele é fabuloso por diversos motivos e começa pelo enunciado muito simples e fácil de enunciar. O método de Neharry consiste em você encontrar um U no conjunto onde estão todos os possíveis pontos críticos que atinja
o ínfimo nessa variedade, ou seja, você minimiza o funcional nessa variedade Neharry e encontra o ponto que atinge o ínfimo. Essa é a primeira parte do método. E a segunda parte do método é mostrar que esse ponto que atingiu o ínfimo do funcional na variedade, na verdade, é um ponto crítico do funcional em todo o espaço. Então, esse é o método de Neharry. Você pega o funcional, minimiza no conjunto chamado variedade de Neharry, hoje chamado variedade de Neharry. Nessa variedade, com todos os possíveis pontos, você encontra o ponto que atinge o ínfimo e você justifica depois que esse ponto que atingiu o ínfimo, na verdade, é ponto crítico do funcional em todo o espaço. Esse método, ele fornece uma informação adicional sobre esse ponto crítico. Como esse U, ele atingiu o ínfimo, qualquer outro ponto crítico, W, deve verificar essa desigualdade. Isso significa que o ponto crítico dado pelo método de Neharry, ele é o ponto crítico de menor energia. Esse ponto crítico de menor energia, ele é chamado de ponto crítico do tipo ground state, ou ponto crítico de energia mínima, e também, algumas vezes, ele é chamado de ponto crítico no estado fundamental. Então, esse é o método de Neharry. E, evidentemente, quando esse ponto crítico, quando esse ponto crítico ele é solução de um problema elíptico, dizemos que essa solução é do tipo ground state, solução de energia mínima, ou é solução no estado fundamental. Esse é o método de Neharry. E eu já adianto aqui que esse método, para mim, ele é fabuloso, genial. E vou agora falar um pouco do Neharry. O Neharry, quando nasceu, se chamava Willy Wiebeck. Eu acho que essa é a pronúncia. Imagina que hoje nós poderíamos estar falando de variedade de Wiebeck, né? Mas é Neharry. O que foi que aconteceu? Segundo consta, quando o Willy Wiebeck terminou o high school, né, o ensino médio, a sua família mudou para a Palestina, possivelmente fugindo do regime nazista que se instalava na Alemanha, e lá ele precisou trocar de nome. E o Willy Wiebeck passou a se chamar Ziv Neharry. Pois bem, o Ziv Neharry, ele entrou na Universidade Hebraica em Jerusalém para estudar matemática em 1935. E ele começou a estudar matemática em 1935. Quando foi em 1941, ele terminou o seu doutorado e ele tornou-se um especialista em problemas elípticos, né? Mas não só em problemas elípticos, ele era muito eclético. Isso fica constatado quando se lê a tese do Neharry e se olha os primeiros trabalhos do Neharry, se verifica que ele também estudou funções modulares, estudou uma classe especial de funções univalentes. Então, essa parte eclética do Neharry é fácil de verificar quando você olha os primeiros trabalhos e a tese do Neharry. Então, em 1941, ele terminou a tese de doutorado, e entre 1941, a data da defesa do seu doutorado, e 1978, o ano da morte do Neharry, ele publicou 87 artigos. E eu queria fazer um comentário a respeito dessa produção do Neharry. Veja que, numa conta muito simples, isso dá mais de 2 artigos por ano. Tá me ouvindo, Manuela? Tá tudo certo?
Vamos ouvir. Tudo certo, Giovanni. Seu som está um pouquinho interrompido, mas se tiver algum participante com o microfone aberto, eu aproveito para pedir que feche, por gentileza. Pode continuar, Giovanni. Pronto. Então, nesse período de 41 até 78, foram 87 artigos publicados, que dá uma média de mais de 2 por ano, num período, meus amigos, em que não havia internet, não havia LaTeX para a gente aproveitar os preâmbulos aí para fazer um outro trabalho. Todo trabalho se iniciava do zero, escrevendo o título, e quando se no final da página, tinha que jogar aquela página fora e começar tudo de novo. Então, e mais, submissão de um artigo, para você mandar o artigo para a revista, levava 3 meses para esse artigo chegar na revista, e quando chegava, né, muitas vezes, não recebemos, manda de novo. Então, essa produção do Nerhari, que é fantástica, inclusive nos dias de hoje, se deu nesse período de 1941 e 1978. Agora, o Nerhari, e aqui eu vou também fazer comentar um pouquinho mais a respeito que o Nerhari, nesse período de 1941 até 1978, ele orientou 20 teses de doutorado, ou seja, foi uma tese a cada 2 anos. E, assim, eu gostaria muito que a gente vai ficando velho e vai querendo, fica querendo dar conselho, né? Então, eu vou usar da prerrogativa que estou ficando velho para dar conselho, principalmente para os mais jovens. Fazer só artigo é satisfação pessoal. Dar resposta para a sociedade é produzir artigo e orientar alunos. Artigos publicados que não tenha, essa é uma opinião, né? Minha opinião, que não tenha a orientação associada, para mim é só uma brincadeira, né, de desafio, de superação. Então, que Nerhari nos inspire, publicar artigo e formar mão de obra especializada que o país precisa. Pois bem, então essa foi a produção do Nerhari nesses 40 anos, né, fazendo pesquisa. E como é que ele introduziu esse método? Bem, ele estudou, isso foi em 1960, ele estudou uma EDO. Essa EDO ele associou um funcional de tal forma que ponto crítico do funcional era a solução da EDO no intervalo AB. E esse funcional ele era de classe C2. Aí o que ele fez? Bem, eu vou minimizar nesse conjunto aqui, porque eu sei que nesse conjunto estão todos os possíveis pontos críticos que eu estou procurando. E ele encontrou o mínimo que atingiu a Nerhari, e pelo fato do funcional ser de classe C2, ele pôde verificar que esse conjunto, na verdade, era uma variedade regular, né? Uma variedade diferenciável, e ele pôde usar o teorema da função implícita para mostrar que o ponto que atingiu o ínfimo na variedade, de fato, era ponto crítico do funcional em todo o espaço. Então, foi esse algoritmo que ele usou, que hoje é conhecido como método de Nerhari. E, como eu falei antes, para mim, esse método, essa sacada do Nerhari foi brilhante. Por quê? Ora, em vez dele minimizar em todo o espaço, ele minimizou no conjunto onde o que ele procurava estava lá naquele conjunto. Ou seja, ele minimizou num conjunto menor, e por isso, teoricamente, você minimizar num conjunto menor, a chance de encontrar pontos críticos aumenta. Mas não só isso, olha,
o método permitiu ele considerar problemas em que o funcional não era limitado inferiormente em todo o espaço. Ele conseguiu usar esse algoritmo, esse método, para problemas em que o funcional não era limitado inferiormente em todo o espaço, portanto, não poderia falar em minimização. No entanto, quando restrito àquele conjunto, chamado variedade Neharari hoje, naquele conjunto o funcional era limitado inferiormente. Então, permitia a ele encontrar o ponto que atingia o ínfimo nesse conjunto, e depois ele mostrava que o ponto de mínimo desse conjunto era ponto crítico do funcional em todo. E de lá para cá, esse método tornou-se universal. As pessoas, isso em 1960 para cá, esse método vem sendo usado muitas vezes, que é impossível citar a quantidade de pessoas que utilizam o método. Muda a natureza do problema, muda o funcional, mas o algoritmo que é usado é o algoritmo que foi introduzido pelo Neharari em 1960. E, além disso, além desse uso geral que se faz do método introduzido pelo Neharari, a partir do método Neharari surgiram outros métodos, como, por exemplo, o método de fibração introduzido pelo Forrojaev. E aqui eu faço um parênteses para fazer prestar um tributo, né, a um amigo, o Caê, da Universidade Federal de Goiás. Para mim é o grande especialista no método de fibração do Forrojaev. Esse método é o seguinte: você pega a Neharari e você divide a Neharari em 3 partes. Uma parte que ele chama de Neharari mais, Neharari zero, Neharari menos. E esses problemas, esse método ele se aplica muito bem quando você tem não linearidade do tipo potência, ou quando você tem soma de 2 potências, por exemplo. Em geral, aparece um parâmetro lambda, e quando você controla o tamanho do parâmetro, a variedade zero, o N0 é vazio, então você tem 2 pedaços da Neharari que são disjuntas, você minimiza num pedaço, minimiza no outro, e, portanto, você encontra multiplicidade de soluções. E o Caê, os últimos resultados do Caê, ele mostra esse resultado valendo para o RN, e ele mostra também que não precisa, é um trabalho dele mais ou menos recente, não precisa controlar o lambda, não precisa mostrar que a Neharari zero é vazia, e ele consegue mostrar multiplicidade. Então, eu não sei se o Caê está nos ouvindo, se tiver, Caê, providencie um mini curso para os nossos alunos, por favor. Pois bem, então, o método de Neharari implicou no surgimento de outros métodos, e esse método ele permite ainda, nos dias de hoje, o uso desse método permite mostrar a existência de soluções que mudam de sinal, e também a existência de infinitas soluções quando o funcional associado é par. Então, é um método assim que tem 1001 utilidades. Por isso que, na minha opinião, o resultado do Neharari é algo fantástico. Muito bem. Agora eu quero fazer uma comparação entre o método de Neharari e o teorema do passo da montanha, que é um outro método famoso. O método de Neharari, como eu falei, é de 1960. O teorema do passo da montanha, do Ambrosetti e do Rabinovitch, é de 1972, 73. Então, há um gap entre um e outro aí de 12 anos. E quando você vai usar o método de Neharari,
O passo zero é você mostrar que aquele conjunto onde você vai minimizar a variedade NERRAR é diferente do vazio. Aí como é que você faz? Fixa uma U, multiplica nessa U um T, para T pequeno o funcional fica positivo, para T muito grande a energia fica negativa. E isso, essencialmente, é a geometria do passo da montanha. Mas quando você verifica a literatura, não há nenhuma referência, nenhuma menção no trabalho do Ambrosetti, do Rabinovich, ao resultado do NERRAR que tinha surgido 12, 13 anos atrás. Mas essa ausência de citação é compreensível, porque naquela época os artigos demoram muito para chegar nas grandes bibliotecas. Então, possivelmente, Ambrosetti e Rabinovich não sabiam do resultado do NERRAR. Mas isso foi em 1960, Passo da Montanha 73, quando foi em 92, 30 anos depois do método de NERRAR já havia, infelizmente, falecido, o Rabinovich publicou um artigo no ZAMP em que dizia o seguinte, olha, no caso superlinear, quando você tem a condição da não linearidade do tipo f de t sobre t crescente, o nível do passo da montanha é exatamente o nível do ínfimo da NERRAR. Então, nesse caso específico, Ambrosetti e Rabinovich estavam falando a mesma linguagem, a mesma coisa que o NERRAR falava em 1960. E portanto, os dois resultados são próximos nesse caso da não linearidade superlinear e com f de t sobre t sendo crescente. Mas, no caso sublinear, as histórias podem ser completamente diferentes. E aqui eu gostaria de prestar uma homenagem ao meu amigo Ederson. O Ederson, com os seus colaboradores, publicaram um artigo este ano de 2020 em que ele estuda ele estuda o caso sublinear com o Laplaciano, um caso clássico que é bastante conhecido. O caso sublinear tem resultado de existência e unicidade, né, de soluções positivas. Ele voltou a estudar isso e ele mostrou o seguinte resultado. Ele mostrou que essa solução positiva, na verdade, é uma solução isolada. E, portanto, quando ele minimiza na NERRAR nodal, na parte da NERRAR em que as funções mudam de sinal, a sequência minimizante não converge para a solução positiva, porque a solução positiva ela é isolada. E, portanto, ele faz uso da unicidade da solução positiva para mostrar a existência de solução nodal no caso sublinear. Então, esse artigo do Ederson foi publicado este ano e ele fez uma palestra na UFPB, que está gravada aí no canal da pós-graduação da UFPB, e quem tiver a oportunidade de ver, veja, porque é algo assim que você precisa, vou usar uma expressão bem paraense, você precisa debulhar. O que é debulhar? Imagina o cacho de açaí onde você vai tirando caroço por caroço, desmontando. Isso é debulhar o açaí. Pois bem, esse é um artigo que é como se fosse um jogo de Lego que você vai desmontando peça por peça. Eu recomendo que se faça isso porque é um artigo belíssimo. É um artigo, na verdade, eu estou contando só uma parte desse artigo. Esse artigo, a não linearidade é bem mais geral, o caso sublinear é um protótipo, ele estuda existência de soluções que mudam de sinal, e nesse artigo ele mostra um negócio interessante, que existem conjuntos, existem domínios em que
o nível do passo da montanha não coincide com o nível da Nerhari. E ele exibe esse conjunto. O nome do conjunto é Dumbbell, que são duas bolas ligadas por um cano fino, é um halteres. Nesse conjunto, você fixa esse domínio, o nível do passo da montanha não coincide com o nível da variedade Nerhari. Agora, quando você considera uma bola ou uma esfera, aí esses níveis coincidem. Então, nesse artigo, o Ederson e os colaboradores do Ederson mostram que, no caso sublinear, a história entre o passo da montanha e o método Nerhari são diferentes. E esse artigo, a questão de simetria das soluções, questões de índice de Morse, eu recomendo principalmente os alunos. E ainda digo mais, olha, eu tenho o costume de todo mês debulhar um artigo. Para mim, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos mais bonitos que eu debulhei nos últimos 5 anos. Pois bem, então eu faço comparação entre o Nerhari e Passo da Montanha e concluo que em alguns casos coincide e tem outros casos que são completamente diferentes. Eu falei que Nerhari introduziu esse método em 1960 e de lá para cá as pessoas vêm usando o método de Nerhari para classes diferentes de problemas. Muda a natureza do problema, muda o funcional, mas o método de Nerhari é o mesmo, de você minimizar no conjunto variedade Nerhari, né, ou na própria variedade, dependendo da regularidade funcional, e depois justificar que esse ponto de mínimo na Nerhari é ponto crítico do funcional em todo o espaço. Mas em 2010 surgiu esse artigo do Zuck e do Wett. E nesse artigo, Zuck e Wett publicaram um resultado abstrato com relação ao método de Nerhari. O resultado dizia mais ou menos o seguinte: olha, não interessa o problema, se o funcional associado tiver tais propriedades, o método de Nerhari pode ser aplicado e você encontra um ponto crítico de energia mínima para o seu problema. Esse resultado do Zuck, ele dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte: E é um espaço de Banach reflexivo. Se o funcional pudesse ser escrito como diferença de dois, um I0 e o outro I, tal que o I0 é homogêneo e o I fracamente contínuo, nesse sentido aqui, olha, de convergência fraca implicar nessa convergência forte, nessas condições, o método de Nerhari pode ser aplicado, ou seja, você encontra um ponto crítico de energia mínimo, de energia mínima para esse funcional. E nesse artigo eles colocaram diversos exemplos em que com esses exemplos eles mostravam que de fato o resultado deles funcionava para um número grande de problemas. Então, alguns problemas em que eles colocaram nesse artigo. Eles estudaram esse problema, onde o funcional poderia ser escrito como diferença deste com este aqui é 2 homogêneo, e este aqui, pelo fato de nós estarmos em domínio limitado, você tem imersão compacta, isso ajudava a mostrar que esse I era fracamente contínuo, então recaía nas condições do teorema abstrato do Zuck e Wett, portanto, esse problema tinha uma solução do tipo ground state. O resultado deles valia também quando apareceu P-laplaciano, porque o I0 aqui era per-homogêneo, e como estava em domínio limitado, imersão compacta, ajudava a mostrar que esse aqui era fracamente contínuo. E também, no artigo deles, eles apresentavam problemas no RN,
funcionar, porque o I0, que é este daqui, ele era 2 homogêneo, e esse aqui era fracamente contínuo, desde que você colocasse sobre o V condições que contornassem a falta de compacidade. Então, com condições apropriadas sobre o V, você contornava a falta de compacidade, e, portanto, este aqui se tornava fracamente contínuo, e aí o método do Néhari poderia ser aplicado. Então, esse resultado do Zucchi e do Etch era um resultado abstrato que unificava num só teorema as diferentes classes de problemas que se podia usar o método de Néhari. Mas não só isso. Esse resultado do Zucchi e do Etch é fabuloso, porque eles enfraqueceram as hipóteses que foram colocadas pelo Néhari. O Néhari pedia de classe C2, pedia essa condição aqui permitia mostrar que a variedade de Néhari, de fato, era uma variedade diferenciável, e o fato de ser de classe C2, o Néhari usava o teorema da função implícita para mostrar que o ponto crítico, que o ponto de mínimo na Néhari era ponto crítico do funcional em todo o espaço. Zucchi e Etch disseram, olha, não precisa ser de classe C2, basta ser de classe C1. Ao pedir que o funcional fosse de classe C1, eles não podiam mais usar o teorema da função implícita, mas eles usaram o homeomorfismo existente entre a Néhari e a esfera para mostrar que o ponto de mínimo, o ponto que atingia o ínfimo na Néhari, de fato era ponto crítico do funcional em todo o espaço. Mas não só isso, meus amigos. Pense num resultado bom. Além de enfraquecer as hipóteses, eles trataram de problemas em que o Néhari não tinha pensado antes, como, por exemplo, os problemas chamados fortemente indefinidos, como, por exemplo, sistema hamiltoniano, ou então problemas no RN, em que o potencial assume espectro negativo. Esse fato torna o problema fortemente indefinido, e nesse artigo do Zucchi e do Etch, eles mostram como usar a variedade de Néhari. Para esses casos aqui, eles chamaram a variedade de Néhari é um pouco diferente, e é chamado de variedade de Néhari generalizada, e também de variedade Néhari-Pankov, porque o Pankov já tinha estudado esse tipo usando o método Néhari, já tinha estudado essa classe de problemas. Então, eles não só apresentaram um resultado abstrato, como eles enfraqueceram as hipóteses e trataram de outros problemas que não havia sido pensado pelo Néhari. Muito bem. Isso foi em 2010. Então, olha, o método foi introduzido em 1960, em 2010 apareceu esse artigo que, de alguma forma, unificava o método de Néhari. Em 2016, numa visita que eu fiz lá ao meu amigo Humberto Ramos, lá na lindíssima Santiago do Chile, nós voltamos a estudar o resultado do Zucchi e do Etch e, em consequência, o método de Néhari. Nesse artigo com o Humberto, nós enfraquecemos o resultado as hipóteses no resultado do Zucchi e do Etch, porque nós removemos a necessidade do I0 ser homogêneo. E ao retirar essa necessidade de ser homogêneo, foi possível trabalhar com outra classe de problemas que não era possível trabalhar só com o resultado do Zucchi e do Etch. Então, e também, semelhante ao que fez o Zucchi e o Etch, nós colocamos nesse artigo algumas classes de problemas em que o nosso teorema se aplicava. Evidentemente que os problemas que foram atacados pelo Zucchi e o Etch, a gente conseguia trabalhar com esse resultado, e outros que eles não conseguiam porque o I0 tinha que ser homogêneo.
E qual foi a diferença básica entre... Como é que se deu? Como foi possível remover essa hipótese de ser homogêneo? É que Zuck e Wet colocaram condições e zero. Desculpe que meu filho invadiu aqui. Muito bem, eles colocaram I0, hipótese sobre I0 e sobre I, e no nosso caso nós colocamos hipóteses sobre o funcional, ou seja, de uma certa maneira, as propriedades do I influenciaram nas propriedades do I0, de modo que a gente pudesse remover essa homogeneidade. Então, foram esses problemas que nós estamos nesse artigo lá nós tratamos esse problema que é chamado do tipo PQ-laplaciano. Observe aqui que o zero nem é perhomogêneo, nem querhomogêneo, e o resultado abstrato implicava que esse problema aqui possuía a solução de energia mínima. Nós colocamos nesse artigo também o problema do tipo Kirchhoff, onde o I0 não é nem 2 homogêneo, nem 4 homogêneo, mas o resultado abstrato se aplicava. E colocamos também esse problema aqui, que o Leandro falou na sexta-feira passada, que é o laplaciano anisotrópico. Claramente, o I0 aqui é não homogêneo, e o teorema se aplicava. Então, o Zuck e o Wet publicaram o artigo em 2010, em 2016 nós publicamos, eu e o Humberto publicamos esse artigo. Quando foi em 2018, meus amigos, já na companhia preciosa do meu amigo Marcos Pimenta, da Unesp, Presidente Prudente, nós voltamos a estudar o resultado do Zuck e do Wet, e nós relaxamos um pouco mais as hipóteses que foram colocadas no trabalho do Zuck e Wet. Nós removemos o fato do espaço, da necessidade do espaço ser reflexivo. Aqui nós retiramos a reflexividade do espaço e retiramos a diferenciabilidade do funcional. Bastava que o funcional fosse Liplock, funcional Liplock. Não precisava que o espaço fosse reflexivo, era possível. Nós publicamos um resultado abstrato em que dizia, olha, nessas condições o método de Neharry pode ser aplicado, ou seja, nessas condições o funcional possui um ponto crítico de energia mínima. E o passo assim, sensível era como mostrar que o ponto que atingia o ínfimo, de fato, era ponto crítico do funcional em todo o espaço. Ora, nós não podíamos mais usar o teorema da função implícita, porque o nosso funcional não era de classe C2, nós não podíamos usar o homeomorfismo entre a Neharry e a esfera, porque não era de classe C1, mas tinha disponível para a gente aqui um lema de deformação para funcionar Liplock, e com esse lema de deformação nós conseguimos mostrar que o ponto que atingia o ínfimo era ponto crítico do funcional. E os exemplos que nós demos foram problemas definidos no espaço BV, que é bastante conhecido, que é um espaço não reflexivo, e os funcionais associados não são diferenciáveis, são Liplock. Então, nesse artigo publicado com Marcos Pimenta, nós estudamos essas classes de problemas. Era um problema que envolvia o operador laplaciano. O operador laplaciano formalmente é definido dessa forma, o divergente desse termo aqui, ou ele pode ser visto como o P laplaciano, e você faz o P, quando o P se aproxima de 1 pela direita, você tem um laplaciano. Então, o I0 era esse termo aqui, e o I
o fato de estar aí em domínio limitado e você tinha imersão compacta, ele era fracamente contínuo. Agora, diferente do caso regular, no caso regular você tem aqui o gradiente. Aqui, por estarmos trabalhando nos espaços BV, aqui não é o gradiente, na verdade, são funções em BV, são as funções de L1, tal que as derivadas no sentido das distribuições são medidas de Radon. Então, mas ainda assim foi possível usar esse resultado abstrato para mostrar que este problema tinha solução do tipo ground state. E também nós nesse artigo, nós estudamos esse problema aqui, que é harmônico. Um biharmônico é definido desta forma, formalmente desta forma, ou você pode olhar esse operador com o P se aproximando de 1, tendendo a 1. E para esse problema o I zero é dessa forma. O espaço que se trabalha é este aqui, que não é reflexivo. E aqui o Laplaciano está sendo visto como uma medida de Radon. Os funcionais associados eles são apenas Liplock, e, portanto, esses exemplos ilustraram esse artigo com o Marcos Pimenta. Então, eu falei do artigo Zucchiet 2010, o de 2016 com Humberto, 2018, e agora eu volto, meus amigos, para 2004 para falar que esse artigo belíssimo do Liu, do Wang e do outro Wang, ele passou, a impressão que eu tenho é que ele passou despercebido. Eu não consigo entender como um artigo belíssimo, com tanta informação, tenha passado despercebido. O que é que esse artigo tem de tão especial? Vamos lá. Nesse artigo, Liu, Wang e Wang estudaram essa classe de problemas. Quem já estudou essa classe de problemas, Ed Carlos e tanta gente boa, né? E o Berlândio, a tese de doutorado do Berlândio foi a tese de número 1000 do IMEC e é um excelente material para começar a estudar essa classe de problemas. Pois bem, nessa época já tinha à disposição, para quem estuda essa classe de problemas, uma mudança de variável que é do Colin-Jean. Você faz uma mudança de variável, esse termo aqui, que sempre cria problemas para a gente, desaparece, e a mudança de variável contribui nesse termo e nesse termo. E essa mudança de variáveis tem boas propriedades, é só ir arrumando, tendo cuidado que a coisa funciona. Mas Liu, Wang, apesar de ter essa ferramenta, mudança de variável, à disposição, resolveram estudar esse problema sem efetuar a mudança de variável. E eu explico por que essa decisão deles. Porque, na verdade, nesse artigo, eles estudam duas classes de problemas, esse e uma outra classe de problemas, e para essa outra classe não dá para fazer a mudança de variável. Então, eles preferiram também não fazer nessa aqui para tratar os dois problemas de modo unificado. E, portanto, eles procuraram solução nesse conjunto. Meu irmãozinho de aquário, esse conjunto não é um espaço vetorial. E eles usaram método de Néhari, o método Santos-Yves-Néhari, para encontrar soluções positivas e soluções que mudam de sinal nesse conjunto que sequer é um espaço vetorial. Isso é algo fabuloso. Mas não só isso, meus amigos. O conjunto não é um espaço vetorial e o funcional associado não é diferenciável. Meu Deus do céu. Não é Frechet diferenciável, mas o funcional é Gator diferenciável. O fato de ser Gator diferenciável foi o suficiente para eles usarem o método Néhari para encontrar soluções positivas
e soluções que mudam de sinal. Então, eu estou falando, eles mostraram a existência de solução positiva, soluções que mudam de sinal, usando os dois problemas, né, de modo unificado. E uma pergunta que se pode fazer é o seguinte: mas espera aí, o que é que esse problema tem de importante? Primeiro, um problema em que o método de Neharry pode ser aplicado, mas o teorema do passo da montanha não, porque você não tem um espaço vetorial sequer. Esse é o primeiro passo. O segundo é que, veja, o Neharry precisava funcionar para usar o teorema da função Zucchi e o Et de classe C1 para usar lá o homomorfismo entre a variedade Neharry e a esfera. Do jeito que está, nem lema de deformação tem disponível, mas em 2004 eles usaram o método de Neharry. Então a pergunta que se faz: como é que eles mostraram que o mínimo no conjunto de Neharry era ponto crítico do funcional em todo o espaço? Eles usaram um argumento curto, elegante, que eu vou mostrar rapidamente aqui. Eles responderam essa pergunta: se U atinge o ínfimo, por que é ponto crítico? Meus amigos, eles fizeram por contradição. Suponha que não seja ponto crítico. Bem, se não é ponto crítico, eu sou capaz de encontrar um ponto aqui, tal que a derivada de Gatot aplicada em φ é negativa. Por continuidade, você perturba, isso continua menor que zero. Aí você pode dizer: epa. Se o funcional não é de classe C1, como é que você está usando continuidade? É aí que está a sutileza do belíssimo artigo que passou despercebido. A continuidade que está sendo usada aqui, meus amigos, é a continuidade da fibra, da função que depende só de T e do sigma. O funcional não é diferenciável, mas a fibra é contínua. Então, o que está se usando aqui é a continuidade da fibra. Está dizendo, olha, pequenas perturbações mantêm o sinal. Além disso, como o ponto que atingiu o ínfimo, ele é o máximo que o funcional assume, usando novamente a continuidade da fibra, mostrou-se que antes do máximo, a derivada de Gatot fica positiva e depois do máximo ela é decrescente, a derivada de Gatot fica negativa. Então, aqui está se usando o máximo porque atingiu o ínfimo na Neharry. Significa que, novamente usando a continuidade da fibra, pequenas perturbações mantêm o sinal. Ou seja, existem um T barra, um sigma barra, que coloca isso aqui na Neharry. No caso das soluções positivas, eles usaram o teorema do valor intermediário para a fibra, e no caso das soluções que mudam de sinal, eles usaram o teorema de Miranda, que é um teorema de 1940. Eu abro aqui um rápido parênteses para dizer que o João Rodrigues, o nosso colega lá, nosso amigo lá da Universidade Federal do Pará, na sua tese, ele, inquieto como ele sempre foi, ele se recusou a usar o teorema de Miranda porque era de 1940, e então na tese dele tem uma versão lá do teorema de Miranda com uma prova um pouco diferente. Quem tiver curiosidade é pegar a tese do João. Muito bem. Então, existem pontos que coloco aqui na Neharry, e com essa continha simples ele mostra que essa diferença aqui é menor do que zero. Sendo menor do que zero, ele acabou de exibir um elemento que está na Neharry cuja energia é menor que o ínfimo, e aí é uma contradição. Então, aqui foi usado apenas que o funcional possui derivada de Gatot. A continuidade usada aqui é a continuidade da fibra. E esse resultado
tão fino, tão elegante, a impressão que eu tenho é que passou despercebido. E foi resgatado, eu posso dizer assim, pelo menos a mim, eu vim conhecer esse resultado do Liu, do Wang, nesse trabalho da Tingolani Duet, de 2016, onde eles usaram esse argumento e citaram. Aí eu comecei a debulhar o artigo do Liu. Na verdade, eu separei para debulhar, não, né, a correria. E aí, este ano de 2019, 2020, a Sandra Neto, a Sandrinha, lá de São Luís, esteve com a gente na UNB, e com a ajuda preciosa da Sandra, e com a ajuda do Diário, e também com uma dissertação de mestrado orientada pelo Uberlândio, que essa dissertação disseca aí o artigo do Liu Wang, nós conseguimos entender esse artigo deles, e nós submetemos um artigo, esse artigo está submetido, é um artigo que eu estou com a Sandra e com o Ricardo. O que a gente faz nesse artigo é a versão do Liu Wang, só que agora a não linearidade é do tipo exponencial crítica. Então a gente repete toda essa história aí que eu narrei, agora olhando a não linearidade exponencial. Esse é um artigo, então obrigado, Sandra, obrigado, Ricardo, aí pela ajuda, pela oportunidade que me deram de poder, na companhia deles, debulhar esse resultado aí do Liu Wang. Agora, eu vou falar. Estou me ouvindo, pessoal? A impressão é que às vezes... eu vou falar de um resultado novo. Ah, que bom. Eu vou falar de um resultado novo. Esse resultado novo é na companhia do Marcos Pimenta, novamente. E esse artigo saiu agora em 2020, e nós usamos o método de Neharry para mostrar a existência de soluções que mudam de sinal para duas classes de problemas, uma no RN e outra em domínio limitado. E o primeiro problema que nós estudamos é este daqui. É um problema que envolve um laplaciano no RN, e nós usamos o método de Neharry para mostrar a existência de soluções que mudam de sinal. Então, a norma fixada é esta daqui. E nesse artigo, meus amigos, a gente mostra a existência de soluções que mudam de sinal, e a dificuldade nesse artigo eu vou narrar a partir de agora. Quando você busca soluções que mudam de sinal, você tem que considerar, no espaço que você está trabalhando, a parte positiva e a parte negativa das funções que estão nesse espaço. Nós fizemos isso seguindo os ensinamentos de Neharry, e como o BV aí é um reticulado, tanto a parte positiva como a parte negativa estão lá. E para buscar soluções que mudam de sinal, tudo que você tem que fazer é fazer um split no funcional. Imagina que a não linearidade é uma norma LP, e como a parte positiva e a parte negativa, você separa essa integral aqui em duas. A parte do gradiente também é uma norma LP, você usa o fato da parte positiva e a parte negativa terem suporte disjuntos, você também faz um split na parte do gradiente. Mas quando você trabalha com BV, isso aqui não é mais gradiente, isso aqui são medidas de Radon. E não havia resultados de existência de soluções que mudam de sinal para essa classe de problemas, porque até então não se sabia como fazer esse split na medida de Radon. Então, esse resultado aqui, fazer o split na medida de Radon, é o coração da primeira parte do artigo, e foi uma sacada brilhante do Marcos.
eu só fiquei lá de boca aberta, ele no quadro olhando, e quando saiu eu falei, meu Deus do céu, temos o artigo. E o resultado é esse aqui, olha. Nessas condições, a medida de radon pode ser decomposta dessa forma aí. Ou seja, funciona como se fosse o gradiente. E a prova desse resultado, que é o coração da primeira parte, é algo que eu diria assim, o Marcos foi muito feliz, foi muito elegante nessa prova, porque ele usou uma fórmula de coárea para funções em BV, que está nos livros aí, nos clássicos, por exemplo, no livro do Butazo, ele usou essa fórmula para fazer essa decomposição. Pronto. Feita essa decomposição, nós mostramos a existência de soluções de energia mínima para essa classe de... E essa foi a primeira parte do artigo. E o fato de estar RN, para mostrar que aquele I era fracamente contínuo, nós usamos o resultado nosso, nele do Marcos, que apareceu nesse artigo que nós usamos para contornar a falta de compacidade, é um lema do tipo Strauss, que o BV rádio está imerso compactamente nos LPs para P estritamente entre 1 e 1 estrela. É uma versão aí do lema de Strauss. Então, foi usado aqui para contornar a falta de compacidade. Essa foi a primeira parte do artigo, e na segunda parte do artigo, nós tratamos esse problema em domínio limitado e utilizamos uma outra argumentação para mostrar a existência da solução muda de sinal. O que foi feito? Nós pegamos o problema com P laplaciano, mostramos a existência de solução para o problema com P laplaciano, solução que mudava de sinal. Essa solução dependia do P, e aí nós rezamos para todos os santos para encontrar estimativas muito boas, estimativas que não dependessem do P, para a gente passar o limite na solução que dependia de P, e essa solução convergir para a solução do problema original. Então, quando se usa essa argumentação de aproximar o problema por um problema envolvendo P laplaciano, o passo delicado são as estimativas para você passar o limite. E, por exemplo, os argumentos do Stampak aqui, eles não se aplicam, porque esses problemas aí têm crescimento superlinear, e para crescimento superlinear o Stampak não funciona. Então, por isso que essa parte é a parte delicada. Aí, como foi que nós contornamos isso? Nós olhamos para um artigo do Segura de Leon e do Molino, de 2018, e nesse artigo, eles trabalharam com o laplaciano, aproximaram com o P laplaciano e usaram o teorema do passo da montanha para mostrar a existência de solução que dependia de P, e depois, como o nível do passo da montanha tem boas caracterizações, eles usaram essas caracterizações minimax do nível do passo da montanha para mostrar as estimativas que eles precisavam para poder passar o limite. Nós não podíamos repetir essa argumentação, porque o nível na Nerari que muda de sinal não tem essas caracterizações. E agora? Como obter essas boas estimativas? Adivinha o que nós usamos? Adivinha o que nós usamos? Usamos as propriedades da variedade Nerari, as propriedades de ter a única projeção. Ou seja, tenho ou não tenho razão de dizer que o Nerari foi o grande amigo que eu encontrei nessa caminhada? Pensa bem, foram as estimativas de Nerari que permitiram, as propriedades da variedade Nerari que permitiram nós construirmos as estimativas para passar o limite em P e recuperar a solução do problema original.
Então, esse é um trabalho que foi publicado agora em 2020, junto com o Marcos Pimenta. E agora, meus amigos, para finalizar, eu prometo que estou finalizando, eu queria falar de um problema em aberto. Esse problema aqui, olha, com essa A de X, quando A de X é positiva ou tem uma limitação por baixo por uma constante positiva, o método de Neharry funciona aí tranquilo. F, crescimento superlinear e crescimento subcrítico. O problema todo é quando a A muda de sinal e como ela muda de sinal. Aí o problema torna-se um problema em aberto. Tem um resultado parcial, que é do Brau e do Zhang, onde eles usam a multiplicação do Porro-Jaé para mostrar a existência de solução. Uma é potência, quando é uma F geral, esse é um problema em aberto. Esse é um trabalho que eu estou, nesse momento, esse é o trabalho que está me tomando, né, todo o tempo, um trabalho que nós estamos fazendo junto com o Humberto. Voltamos à parceria com o meu amigo Humberto Ramos. Humberto agora tá em Córdoba, na Argentina, e nós já temos alguns resultados que nos indica, resultados que nos indicam que nós estamos numa boa direção. Qual a ideia? Impor que esse A de X tem um conjunto de medida positiva onde ele assume valores positivos. Com essa condição, em vez de trabalhar em todo o espaço, eu vou trabalhar num cone. Nesse cone, a gente mostra que a Neharry está contido nesse cone e, portanto, em vez de trabalhar no espaço vetorial, eu vou trabalhar no cone, que não é problema nenhum, porque agora a gente sabe trabalhar o método de Neharry em conjuntos que não são espaços vetoriais. O Liu Wang ensinou para a gente. Então, com essa argumentação, nós já encontramos solução para esse problema, soluções trocando Laplaciano com P Laplaciano, com PQ Laplaciano, com Kirchhoff. E, atenção, nós já encontramos, inclusive, soluções de problemas que envolvem o φ laplacianos em espaços de ordem Sobolev. Desculpa aí, viu, Marcos, Leandro e Gerson, aí a gente está invadindo a área de vocês, mas funciona também para esses problemas. A gente está na fase agora de escrever o teorema abstrato, né, de perceber as propriedades que esses funcionais possuem para a gente escrever o teorema abstrato. E se Deus quiser, até 4 horas da tarde, viu, Humberto? A gente fecha isso, porque o pessoal já olhou o problema aí, Ave Maria. Isso é para a gente correr. E finalizando, e é um problema em aberto, como eu falei, queria agradecer muito a atenção de vocês, né, a paciência de um bate-papo tão longo quanto esse, e queria agradecer ao Ziv Neharry, ou o Willy Liebeck, pelo legado que ele nos deixou. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar.